Quinta-feira, 24 de novembro de 2011. Educação à distância. Na quarta reportagem da série especial sobre esta modalidade de ensino, você vai conhecer o perfil do aluno da EAD. Aprender brincando. Veja como crianças entram em contato com lições sobre o trânsito em uma mini cidade criada em São Leopoldo. A atividade faz parte da Semana Nacional do Trânsito no município. Vale mais música. Confira um bate-papo sobre o Festival Canoas Jazz do Mercosul, que segue com programação até o próximo domingo. E ainda, saiba mais sobre a prova TOEIC, uma avaliação em nível internacional que atesta os conhecimentos do candidato na língua inglesa. O Vale Mais está começando. Fique com a gente! Olá! A quantidade de matrículas cresce a cada ano no ensino superior. Em todo o Brasil, são mais de 6,3 milhões de alunos. Desse número, 14,6% são dos cursos à distância. Com a expansão desta modalidade, surge uma dúvida: qual é o perfil do aluno da EAD? Para responder a esta pergunta, acompanhe a quarta reportagem da série especial sobre o ensino à distância. Para a maioria dos brasileiros, conquistar um diploma no ensino superior é um grande desafio. Conforme dados do Ministério da Educação, em 2010, o número de matriculados no ensino superior supera a taxa dos 6,3 milhões. Esta realidade também é reflexo do aumento de instituições, financiamentos estudantis e de expansão da economia. O número de matriculados no EAD a cada ano ele vem aumentando, em função das pessoas buscarem mais conveniência para os seus estudos. Some-se a isso também um acesso maior, inclusive em termos financeiros. É uma modalidade que o padrão hoje das mensalidades e matrículas é menor do que o ensino presencial. Então isso tudo somado chama um pouco mais a atenção dos alunos que querem ou voltar a estudar, ou acessar estudos em nível superior de uma forma mais conveniente. As alternativas de ensino também são um dos fatores que contribuem para o aumento de matrículas. Elizabeth já cursou administração no modelo presencial em uma universidade privada. Por causa da mudança do interior para a capital, com um novo emprego e uma rotina agitada, ela preferiu continuar os estudos, porém no ensino à distância. Resolvi optar, pela modalidade à distância também porque quando eu vim para Porto Alegre, eu não sabia muito bem onde eu ia trabalhar. Então podia ter viagens, podia não ter horário certo para estudar, e o presencial tu tem horário, tem que cumprir horário. Então, em virtude de todas essas questões, eu resolvi dar uma oportunidade para o EAD. Embora o perfil do aluno da EAD não tenha uma definição precisa, pesquisas arriscam traçar algumas características. Elizabeth se enquadra em muitos aspectos. Aos 33 anos, ela escolheu esta modalidade de ensino devido à qualidade, flexibilidade de horário e custo-benefício. A pesquisa do MEC revela ainda que os alunos de educação à distância têm idade entre 26 e 40 anos. Se tiver pós-graduação em EAD, com certeza vou ser aluna em EAD. E acho que o curso hoje está me satisfazendo e está trazendo as necessidades que eu preciso. Com Kátia, não é diferente. Depois de se afastar dos estudos por mais de 15 anos, ela afirma que encontrou nas aulas não presenciais um caminho para conquistar o tão sonhado diploma, ao mesmo tempo em que concilia as atividades de mãe, esposa, dona de casa, auxiliar administrativa e aluna. Eu estudo, tenho que cumprir horário para entregar os trabalhos, então eu sei que eu tenho aquele tempo para mim, depois eu dedico o resto do meu tempo para minha família. Tá valendo muito a pena. Estou aprendendo muito, eu me surpreendi. Idade, organização, flexibilidade de tempo e espaço para estudar. São inúmeros os motivos que podem caracterizar o estudante da EAD. Em tempos de tecnologia, os limites para métodos e formatos de aprendizagem não existem. O aspecto predominante em cada aluno é a determinação. E o nosso assunto aqui no estúdio continua sendo a educação à distância. Para falar mais sobre o perfil do aluno que escolhe a formação em EAD, nós recebemos a professora Silvia Polgatti, que é coordenadora do curso de Administração à Distância da Unicinos. Olá, professora. Olá, tudo bom, Kelly? Tudo bem. Professora, como é a adaptação do aluno que opta por essa modalidade de ensino?
Eu acho que a reportagem há pouco assim mostrou um aspecto muito importante, é que o aluno ele precisa ter uma característica, um perfil mais voltado para esse estudo, né? Esse estudo à distância. E entre essas características assim que são fundamentais é a organização, a disciplina, se organizar para estudar, se disciplinar e ter autonomia. Então eu diria que é um aspecto assim fundamental e que o aluno, ao escolher essa modalidade de ensino, né, ele precisa ter clareza. Na verdade, quando nós conversamos com os nossos candidatos, a gente sempre coloca isso muito fortemente, né? Se ele está predisposto a essa ação mais autônoma, né, de se voltar, de acessar, dele ver o ambiente virtual, né, no caso a Unicinos usa o Moodle, né, ver a plataforma, esse ambiente virtual como a sua sala de aula, né, que ele não vai se deslocar para a sala de aula fisicamente, mas ele deve fazer isso ligando o computador, acessando as informações, enfim, a todas as funcionalidades que aquele ambiente virtual está disponibilizando para ele. Então, isso é importante, essa mudança de postura, né, do aluno. E como é a relação aluno-professor, já que é a distância e a comunicação? Pois é, tu sabes que eu acho que... Acho não, as pesquisas têm mostrado e a gente tem visto que o EAD, pelo menos, né, nessa forma, né, interativa, esse método de ensino mais interativo, ele é mais ou menos recente no país, né? E o nosso aluno ainda tem esta forma de pensar mais na presencialidade, né? Então, ele vê muito, quando ele está interagindo com o professor ou quando ele está acessando o ambiente virtual, ele ainda tem essa expectativa muito forte de que, ao ter uma dúvida, ele imediatamente vai ter respondido a sua dúvida, né? Sim. Ele não tem muita clareza ou até paciência, né, para receber a resposta num determinado tempo, porque aqui na Unicinos, por exemplo, nós temos, né, os professores e tutores, eles trabalham todos numa perspectiva de dar uma resposta mais imediata, mas essa resposta imediata não é no tempo do aluno, né? Porque o aluno pode estar estudando às 11 horas da noite, à meia-noite, obviamente que ele não vai ter um professor ou um tutor disponível naquele horário, naquele momento, né? E então, embora os próprios professores eles retornem, né, com uma certa rapidez, o aluno está acostumado e esperando mesmo a rapidez do retorno da internet. Exatamente. Então complica um pouquinho ali a adaptação, não é mesmo? Mas eu acho que isso aos poucos, assim, o nosso aluno também ele está percebendo isso, assimilando e vendo esses tempos, né? Que, obviamente, né, para quem estuda à distância, é importante ter as suas dúvidas, os seus anseios, né, esclarecidos, mas não nesse imediatismo, né, como se pensa que é possível, né? Pois é, e professora, partindo da sua experiência com as aulas presenciais, os cursos presenciais à distância, como são preparadas as aulas para o ensino à distância? Qual é a diferença? Pois é, olha, nós estamos aí formando um professor, né, com uma capacidade, com competências, digamos assim, mais ampliadas, né? Se é necessário para um professor hoje, independente da modalidade de ensino que ele atua, né, ter competência efetivamente, né, ser um especialista naquela área, para o EAD, além dessa especialidade, né, desse know-how na sua área, ele precisa também ter conhecimento da tecnologia que ele vai se deparar, né? Então, das funcionalidades do ambiente virtual que ele vai trabalhar, porque ele precisa adaptar essas ferramentas, né, para o seu plano de ensino. Então, isso é fundamental. Tá certo, professora. Então, muito obrigada pela presença, pela sua participação. Eu que agradeço, Kelly. Para saber mais informações sobre educação à distância da Unicinos, você pode conferir no site unicinos.br/EAD. No próximo bloco, veja como crianças entram em contato com lições sobre o trânsito em uma mini cidade criada em São Leopoldo. E ainda, saiba mais sobre a prova TOEIC, uma avaliação em nível internacional que atesta os conhecimentos em inglês. O Vale Mais volta em um instante.